top 5 vilões menos ameaçadores em Super Sentai. Vamos reunir no vídeo de hoje aí os 5 impérios malignos que menos ameaçaram os nossos heróis, que menos tiveram aí, digamos assim, poder de dar combate a eles, etc. E que, sinceramente, até mesmo aí uma mosca não se sentiria ameaçada por esse tipo de vilania. Se você botar uma criança de 2 anos aí, ele não vai nem dar medo nessa criança aí, de tão pífios que são esses vilões. Então vou reunir aqui os 5 impérios que realmente não fizeram nem cócegas, nem ameaça nenhuma aí, em nenhum momento da série, ou pelo menos na maioria da série, aos nossos heróis. Vem comigo que esse vídeo tá bem legal. E em quinto lugar da nossa lista de hoje, impérios menos ameaçadores em Super Sentai, eu coloco aqui o Império dos Yokais de Kaku Ranger, liderado pelo grande Daimyo. Esse império começa com o filho dele liderando, e sinceramente o filho dele é um esqueleto guitarrista que não me põe muito medo, e além disso, depois o pai dele vem, o pai impõe um pouco mais de respeito, um pouco mais de medo. Mas falando sério, esse império não ameaça tanto os Kaku Rangers, e em nenhum momento, na verdade, eu vi essa ameaça toda dos Kaku Ranger. Então o que acontece é o seguinte, eu não senti realmente uma ameaça verdadeira vindo do Império dos Yokais, de forma que a maioria da série fica ali bem morno esse império aí. É interessante que eles têm até uma equipe de Sentai maligno, né? Feminino, de ninjas femininas, e uma coisa legal é que ela se transforma em gatinhos. Aí, quando que um gatinho é algo ameaçador, né? Então, assim, de maneira geral, o Império não é dos mais fracos, existem impérios mais fracos do que o Império dos Yokais, mas ameaçador mesmo, eu realmente não senti ameaça verdadeira nenhuma vindo desse Império aí para os Kaku Rangers. Aliás, o Daimao, né? Ele é derrotado de uma forma muito ridícula, com os Kaku Rangers destransformados, empurrando, literalmente, eu falei empurrando, o cara foi empurrado para um portão. Tipo assim, os 5 começaram a empurrar ele, ele foi pro portão, não soltou um raio, não bateu em ninguém, e aí trancaram ele lá no portão em ponto final. Então tá aí em quinto lugar o Império Yokai dos Kaku Rangers. Já em quarto lugar eu vou colocar aqui o Império de Dornero, do Dom Dornero, né? Conhecida basicamente como família Londres, essa equipe é composta pelo Dom Dornero, que é o líder da facção, o chefe dessa facção, a Lia e o Guien. E esses 3 aí são realmente aí os únicos que formam essa família. Não chega a ser um império maligno de alienígenas que vem para dominar a Terra, ele está mais para um grupo de mafiosos. Particularmente eu gosto muito desse trio de vilão, muito mesmo, até porque o Dornero ele não é um vilão comum, as motivações dele são diferentes, a motivação da Lia é diferente, o único vilão meio doido que tem aí mesmo é o Guien, que realmente é motivado por destruição desenfreada, sem nenhuma, digamos, motivação específica, ele simplesmente quer destruir tudo. Já o Dornero e a Lia não, eles querem dinheiro, eles querem joia, eles querem poder, então poder político, influência, eles têm aí motivações que vão além de destruição, de destruir tudo, de dominar a Terra, etc. E isso faz deles um império maligno bem interessante, né? Como eu falei, é um império de mafiosos, e o Dom Dornero é como se fosse o chefe dessa máfia aí. É interessante que ele protege os seus, né, digamos, asseclas, ele protege muito o Guien, ele tem um amor quase que paternal pela Lia, então isso é bem legal da série, né? Gosto muito, volto a dizer, desse império, mas agora, ameaça aos Time Rangers, zero. Não vejo esse império como um império que me botou medo em nenhum momento em que eu assisti a série. Foram os capítulos inteiros que eu assisti da série, em nenhum momento eu senti ameaça aí desse império para com os Time Rangers, portanto coloco eles em quarto lugar. E em meu terceiro lugar eu coloco esse agente Umbrella, que não tem bem um império, ele faz parte de um sindicato, né, que é tipo assim um sindicato do crime, né, alienígenas criminals, alguma coisa assim, criminosos alienígenas, e esse sindicato do crime espacial aí é dominado por esse agente Umbrella. Ele é uma forma de morcego, sinceramente não me assusta, esse tubo aí na cabeça dele me dava a impressão de que a qualquer momento ia sair o Zordon daí de dentro, não sei porque eu tinha essa impressão de que o Zordon ia aparecer na cabeça dele a qualquer minuto. Ele participa pouco da série, não é para dizer assim, ele tem as participações, quase todos os episódios ele está presente, mas quase nunca ele se mostra para combater os Deca Rangers ou coloca os seus asseclas diretamente ali, ele não tem generais de campo, ele é praticamente carreira solo, né? Ele tem uma gravatinha muito ridícula no meio, não sei se vocês viram, como se fosse realmente um empresário, e ele passa a sensação de que ele é um empresário
E essa gravata no meio dele fica muito horrível. E, cara, não dá medo em ninguém. Assim, é um vilão que passa batido na série. Se você não prestar muita atenção na série, você nem vai lembrar dele. Porque ele passa batidaço mesmo. O arco final é dele, ele até apresenta aí um pouco de ameaça, mas nada também que vá levar algum perigo aos Deca Rangers. Não vejo nada demais assim nesse vilão que me faça me sentir ameaçado por ele. Então coloco ele aqui, o Agente Umbrella de Deca Ranger, em segundo lugar. Me desculpa, mas com esse tubo na cabeça, essa gravatinha, ele não bota medo nem numa mosca. Agora, em segundo lugar, eu vou colocar aqui o vilão de Goukenger, um dos 3 principais grupos de vilões de Goukenger, né? Goukenger tem uma trinca de vilão, né? São 3 impérios malignos, e eu estou falando especificamente desse aí, que é o sumo sacerdote da civilização Gordon, uma civilização muito perdida. O nome dele é o Gaja, e ele é o primeiro vilão que aparece na série, e o último também a ser derrotado, o que mais, digamos assim, seria o vilão principal da série. E, cara, esse cara, ele é ridículo a série inteira. Ele é digno de vergonha a série inteira. Ele passa a série inteira sendo humilhado, inclusive pelos outros grupos de vilões, né? Pelos outros vilões da série. O cara é humilhado, o cara não tem nenhuma ar de superioridade, o cara não bota medo em ninguém, pelo contrário, os planos dele são facilmente, digamos, suplantados pelos Bolkengers. Então, assim, é um vilão que não ameaçou hora nenhuma, chegou no final, ficou mais forte e aí realmente ofereceu uma ameaça maior, mas ainda assim passou a série inteira sendo humilhado, inclusive não só pelos Bolkengers, como pelos outros vilões, sendo traído e realmente assim, tomava porrada pra caramba, sempre perdia. Então, para mim, um vilão pífio, um vilão sem muita expressividade, um vilão que não ameaçou em momento nenhum para mim os heróis. No final ele ganharia um power-up, digamos assim, né? No final ele dá digamos, uma fortalecida. A série faz isso com ele, né? Mas para mim é puro roteirismo mesmo. É só para ele ser o vilão final mesmo e para botar um pouquinho de medo. Mas assim, ao longo da série, quem assiste sabe que o Gaja ele é um vilão patético, um vilão realmente muito, mas muito aquém do que poderia ter sido. Já vista a equipe de Bolkengja ter sido uma das equipes com maior número de heróis legais, maior número de heróis importantes, poderosos, bem trabalhados. Você tem, para mim, a melhor Pink, o melhor Red numa mesma equipe e o segundo melhor Black, tudo isso numa mesma equipe. Então, assim, era para ter sido aí uma vilania no nível desses caras e não foi, e o Gaja contribuiu muito para essa vilania não ter sido aí no mesmo nível dos heróis. Vilão, volto a repetir, patético. Bom, vamos para o nosso primeiro lugar. O primeiro lugar aqui fica com o Império dos Gomas, a tribo dos Gomas, a tribo de Dai Ranger. Essa tribo aí é realmente assim uma coisa em Dai Ranger que eu jamais consegui entender. Era um trio, né? Era um trio de generais. Esses três parecem ter saído de um filme do Mad Max, né? Com uns uniformes bem estranhos. Quem já assistiu Mad Max vai lembrar aí do que eu tô falando. Ainda tem um sumo sacerdote que mais parece o boneco da Michelin, né? Com um pó branco na cara, né? Uma maquiagem de pó de arroz na cara. Estranhíssimo, acho estranhíssimo o Império dos Goma. O sumo sacerdote fala com uma voz engraçada. Esses três aí são muito atrapalhados. Não vejo expressão nenhuma nesses três. Não vejo ameaça nenhuma nesses três. Eles não conseguem realmente me deixar assim. Em nenhum momento da série eu senti que os Dai Rangers eram realmente ameaçados por esses três aí. Aliás, é um império que desmorona sobre si mesmo, né? É uma coisa estranha. O império simplesmente ele deixa de existir por conta do próprio império. Enfim, brigas internas. É um império que realmente eu decepcionou muito para mim, o Império Goma em Dai Ranger, porque é uma série muito boa, muito legal, e que não colocaram vilões aí a nível dos heróis, a nível dos mocinhos da série. Tem arcos bons, mas em nenhum momento aí a vilania me chamou a atenção nessa série. Portanto, eu coloco eles em primeiro lugar, assim como os vilões menos ameaçadores que os Super Sentais, perdão, já tiveram. E aí, o que acharam do vídeo? Gostaram? Concordaram com o que eu falei aqui? Tem algum outro grupo de vilão que você assistiu na série e disse, ai, mas que vilão mais chinfrim, que vilão mais michuruca, esses vilões aí não ameaçam ninguém, né? Tem mais algum outro? Comenta aqui no comentário que eu posso ter esquecido de algum e você pode me lembrar e quem sabe eu não refaço esse vídeo com esse grupo de vilão aí que você colocou, tá legal? Um abraço pra vocês e fique até o final porque tem missão honrosa já já. Fui!
Para nossa menção honrosa, eu vou colocar aqui a tribo dos druidas de Rio Soldier, outra tribo que, apesar de ser poderosa, realmente os níveis de vilões são mais poderosos, mas eu devo lembrá-los que eu não estou aqui só analisando o poder, eu estou analisando o nível de ameaça dos vilões, e por mais poderosos que sejam, se eles não souberem ameaçar os heróis, cara, eles acabam sendo realmente inofensivos e infantis. Esses são vilões que eu também achei que não souberam ameaçar bem os nossos heróis, né? Eles não tiveram aí um nível de ameaça tão grande em Rio Soldier para poder me botar medo, por exemplo, ou que eu sentisse que a equipe realmente estava em apuros ou algo do tipo. Então, para mim, menção honrosa fica aí com a tribo dos druidas de Rio Soldier.